Segundo as mais antigas tradições esotéricas, sempre existiram esses pontos de poder, sempre existiram os chakras, locais que antigas culturas faziam peregrinações buscando o realinhamento, buscando a reenergização, buscando o recontato com a sua origem espiritual. São Tomé das Letras está situada a cidade em uma verdadeira montanha do que a gente chama popularmente de Pedra São Tomé. Tecnicamente é conhecido por quartzito. A composição básica do quartzito é o quartzo, a turmalina, a moscovita e 3 silicatos parecidos com a moscovita. A Pedra São Tomé ela promove um realinhamento dos chakras da pessoa e uma limpeza dos corpos sutis de um modo geral. Primeiro, a integração com os reinos dévicos da natureza, que são os seres que regem a natureza, e também com os reinos angélicos, ou seja, há uma integração horizontal e vertical. Isso é muito propício, é muito importante, para quem está num caminho, para quem está evoluindo, para quem quer realmente se desenvolver espiritualmente. Estamos em São Tomé das Letras, terra conhecida pelo misticismo, o inusitado. A pelo menos 1.400 metros de altitude, a cidade é tida como um dos 7 pontos energéticos da Terra e sempre esteve rodeada por histórias curiosas. Essa comunidade, por exemplo, tem no equilíbrio o seu principal pilar. A Fundação Harmonia de Artes e Conhecimentos Transcendentais existe há 30 anos. Começou com a ideia de um lugar para meditação, mas hoje tem um sentido bem mais amplo. Quando nós falamos de transcendental, nós estamos falando para as pessoas entenderem. A pedagogia nos remete a um conhecimento do que há externamente. E o transcendentalismo nos remete a um processo de autoconhecimento, ou seja, do nosso universo interno, para que surja aí uma estrutura de expansão de consciência. Para isso, a comunidade, que se baseia no existencialismo e no iluminismo, conta com um grande espaço em meio à Serra do Cantagalo. As esculturas, muitas mitológicas, têm todo tipo de simbolismo e os prédios têm uma arquitetura única, sempre planejada para um determinado fim. Este, por exemplo, é o Santuário de Esculápio, nome que se dava às antigas escolas de medicina. Inclusive, para ver aqui dentro, é só assim, descalço. E vocês devem ter percebido também o eco que está aqui dentro, né? Até isso faz parte do espaço. Faz parte. O eco é devido à arquitetura, de forma circular. Nós vamos ver esse efeito também dentro da Capela Sistina, em Roma, que foi criada uma arquitetura onde a voz pudesse reverberar por todos os lados de uma maneira igual, ou seja, uníssona. E esse efeito do eco gera uma vibração interna de harmonia. E aqui também são realizadas terapias. Sim, terapias holísticas, é um centro de terapias holísticas. Entre elas nós temos o reiki, radiônica e radiestesia, massagens terapêuticas. Quem vive na comunidade divide todos os trabalhos, desde o plantio das verduras, principal base alimentar, até o serviço de limpeza e atendimento dos visitantes. A Vanessa mesmo já está aqui há 8 anos e diz que tudo isso tem ajudado na busca do próprio equilíbrio. Eu queria ampliar os horizontes, em termos de buscar coisas novas, mais desafios. Então essa foi a proposta minha. Quando eu encontrei a Fundação Harmonia, eu vi que eu poderia ter este espaço que me possibilitasse essas novas descobertas. O misticismo e o esoterismo também são fatores responsáveis pelo crescimento do turismo em São Tomé das Letras. Há quem afirme que a cidade será um dos berços da nova humanidade, conhecida como a Raça Dourada. O casal Juarez e Letícia são os fundadores da Academia Ciência Estelar. Para eles, não existe dúvida sobre a importância de São Tomé das Letras no contexto global da evolução humana. Para a gente compreender a importância de São Tomé das Letras no contexto global, planetário, em termos esotéricos,
é importante que a gente tenha um pouco de compreensão do itinerário de Ió. O itinerário de Ió marca o desenvolvimento espiritual da humanidade, a evolução. Ió vem de Ísis e Osíris. Seria aonde esse casal de gêmeos espirituais se reencarnaram e se reencarnarão para acompanhar todo o desenvolvimento da nossa humanidade. Pelo conhecimento teosófico do itinerário de Ió, ele se iniciou lá entre a África e a Ásia. Antigo Egito, Grécia, Índia, Paquistão e Tibete. Depois, esse itinerário de Ió levou a evolução da humanidade para a Europa. A Europa, então, foi o centro do mundo, centro evolutivo do nosso planeta. Quando a gente fala centro evolutivo, não dá para a gente dissociar as questões espirituais das cotidianas, das políticas, das educacionais, de um modo geral. Então, foi o centro cultural da Europa numa época, né? E também industrial, político e coisa e tal. Posteriormente, migrou-se esse centro para a América do Norte, que hoje está a América do Norte como sendo o centro de desenvolvimento da humanidade. Apenas para citar duas fontes que falam sobre a importância da América do Sul como próximo momento espiritual de desenvolvimento da humanidade, podemos citar o Espiritismo de Chico Xavier e também a Sociedade Brasileira de Obiose, que diz que aqui na América do Sul, claro que o Brasil ocupa o maior espaço da América do Sul, se dará o desenvolvimento da humanidade futura, a próxima humanidade que nós já estamos construindo, nós já estamos trabalhando, nos esforçando e contribuindo para a criação dessa nova sociedade. Muito bem, aqui na América do Sul existem vários polos, vários centros de poder, vários chakras espirituais. Geograficamente falando, sim. Às vezes o local... Até hoje, pessoas fazem peregrinação a Meca, às pirâmides do Egito, ao Santiago de Compostela, o caminho de Santiago, e vários outros locais. Por que também não aqui na América do Sul? Nós temos, por exemplo, Machu Picchu, que é um polo, que é um chakra espiritual, que segundo tradições antigas, por uma ligação subterrânea, sai exatamente aqui em São Tomé das Letras. E as tradições daqui dizem que nós temos um canal subterrâneo daqui que também chega até Machu Picchu no Peru. Muito bem, existem vários polos, vários centros, vários chakras espirituais na América do Sul. São Tomé não é mais e nem menos do que qualquer um dos demais. Porque em termos de espiritualidade não existe isso de mais ou menos. Cada um cumpre uma função. Todos trabalhando de uma forma harmônica, como no nosso próprio corpo. Nós temos aparelho digestivo, respiratório, circulatório, um não é melhor do que o outro. Cada um cumpre a sua função e a sua tarefa. Muito bem, e qual a importância de São Tomé? As verdades espirituais sempre foram inspiradas no ser humano ao longo de toda a sua história. Em épocas diferentes, em locais diferentes, em culturas diferentes. As mesmas verdades foram inspiradas de formas iguais ou semelhantes a grupos de pessoas diferentes. O ser humano, na sua limitação de compreensão e de consciência, foi concebendo isso de forma fragmentada, direcionada ou limitada. Daí surgiram as religiões, daí surgiram as escolas esotéricas. Mas a fonte sempre foi uma só. As verdades sempre foram as mesmas. O que acontece aqui em São Tomé é exatamente o encontro dessas tribos, o encontro dessas diversas facetas, ou abordagens, ou compreensões, ou concepções de uma mesma verdade, que vão se somando, que vão se completando,
facilitando para que se tenha um painel holístico ou sistêmico muito mais próximo da origem e da fonte. Aqui em São Tomé, nós temos a convivência harmônica de várias religiões, de várias tendências esotéricas. É harmônico. Naturalmente, espontaneamente, a vida aqui é ecumênica. Não existe repressão, não existe perseguição, não existe preconceito. Pelo contrário, existe colaboração, integração e muito respeito. Aqui em São Tomé, existe o respeito à diversidade de conhecimentos, fés, crenças, práticas esotéricas, de um modo geral. A característica de São Tomé é exatamente isso, se encontrar esse prisma que foi a verdade, o que aconteceu com essa verdade. E aqui em São Tomé poderá ocorrer, provavelmente ocorrerá, essa compreensão do que é a parte da verdade de cada origem, separando-se aquilo que é humano, imperfeito, limitado, dogmático, preconceituoso, doutrinário, daquilo que é eterno, verdadeiro e imutável. É por essa razão que nós estamos aqui também, em São Tomé. Nós viemos aqui dar a nossa contribuição. Nós, da Academia Ciência Estelar, eu e a Letícia, estamos aqui contribuindo com a sociedade, com o mundo, com São Tomé, com as pessoas que vêm, semeando esse conhecimento, essa compreensão de que não existe lógica no conflito entre ideias de religiões ou de escolas esotéricas. O conflito é humano, ele se origina na ignorância, na limitação e na inconsciência do ser humano. Quanto mais nós evoluímos, nós mais elevamos a nossa consciência, mais nos iluminamos, podemos compreender que existe verdade em todas as facetas e devemos aproveitá-las todas, não uma em detrimento de outra. Se nós queremos ser inteiros, se nós queremos estar em unidade, retornar à origem, devemos sair da fragmentação e voltar então à união, à integração. E essa união, essa reintegração começa fora de nós, aqui em São Tomé das Letras, né? Compreendendo, aceitando essa diversidade toda de atividades e práticas místicas, religiosas e espirituais, para aí sim internalizarmos também essa compreensão dentro de nós e nos aceitarmos como um ser único e então nos reconhecermos como filhos da unidade, como filhos de Deus que nós somos. Essa então é, de forma rápida e sucinta, a explicação para a importância de São Tomé das Letras em termos esotéricos e espirituais a nível mundial. São Tomé é um lugar com a natureza muito preservada ainda. É um lugar, para quem gosta de cachoeiras e cavernas, aqui é o paraíso. Então, inclusive, por isso falam que São Tomé tem muitas ligações com o subterrâneo, porque São Tomé é toda recortada por cavernas. Então, cheia de túneis subterrâneos. Então, essa aqui é a caverna do Sobradinho. O interessante dessa caverna é que a gente entra e sai embaixo de uma cachoeira. Vamos caminhar mais ou menos 15 minutos, escuridão total, a gente tem que levar lanterna, tem que levar luz, água na canela também, porque a gente vai sair numa cachoeira, então a gente já vai pisando, vai por dentro de um rio, que é subterrâneo, que corta a caverna. São Tomé é sede de muitas seitas que dizem trabalhar ou que trabalham realmente com seres extraterrenos. E o lugar realmente é um lugar onde tem muito avistamento de OVNIs, objetos voadores não identificados, não digo discos voadores, mas OVNIs. Muitas lendas. Dizem que tem uma base intraterrena, uma base embaixo da cidade, da montanha, dentro da montanha, de onde discos voadores constantemente entram e saem. E por isso tantos avistamentos na região. Incrível, gente. Incrível. Aconselho a todos os amantes da natureza que passeiam. Inclusive figuras de discos voadores ao lado de animais, feitos por homens primitivos também.
esculturas nas pedras, pedras em formato de disco voador, em formato de animais, como jacaré. Os antigos também já relatavam esses fatos exóticos em relação ao lugar.